Olá, o Pangnósio, panorama amplo de campos do conhecimento, está de volta. E nessa penúltima edição da série 2011, você acompanha a palestra do professor Zilmar Ziller, idealizador do projeto Pangnósio, que faz uma retrospectiva trazendo os principais pontos tratados no decorrer da série 2011. Confira. Como de praxe, eu agradeço ao professor Otto as suas delicadas palavras. Como disse nas últimas duas apresentações do Pangnósio, aplausos para o conferencista para animá-lo. Então, esse eu considero que isso usualmente tem um laptop aqui que você vai mudando as imagens e vê que a imagem está lá em cima, né? Eu não tenho o laptop que está lá, né? Então, embora eu tenha anotado as posições, pode ser que de vez em quando eu vou, de uma maneira um pouco estética, eu vou olhar para conferir, né? Por exemplo, agora eu acho que vai aparecer lá a ementa do curso. Isso foi o que apresentamos no primeiro dia, a ementa desse Pangnósio 2011, que foi planejado como um curso. Então, aí estão os itens para vocês lembrarem, né? Para a presente apresentação de hoje, normalmente deve aparecer aí sinopse. Apareceu sinopse. Então, deve aparecer agora algo escrito retrospectiva. Apareceu. Agora, eu poderia deixar seu cargo para que percebessem, mas sempre tem na plateia 4 ou 5 que não percebem. Para esses, eu vou dizer, para cada item que formos apresentando, antes de entrar no item, há uma imagem de preparação que sugere de alguma maneira o item. Aí aparece o texto do item, por exemplo, escultura, mas antes veio uma imagem, aí aparece uma imagem para escultura. Quando acabar de falar sobre escultura, vem uma imagem de preparação para a próxima, que será provavelmente química. Então sempre tem uma imagem preparatória, tá bom? Então, deixa eu conferir o que tem lá agora. Então, aí está o anúncio desta apresentação de hoje. Então, agora, é isso mesmo. Essa aí é a passagem para o primeiro item, que é a hipótese. A hipótese isso mesmo. Então, vamos voltar, porque não era essa a vez dele ainda. Nós apresentamos a hipótese dizendo que o que faz um conhecimento e também a procura do conhecimento ser científico e outro não é o caráter de ser a busca da verdade com base em teorias que, verificadas com os recursos de mensuração aceitos como padrão, gerador de dados quantitativos, passam a fazer ou possam fazer com que passe a categoria de leis. Bom, a observação da natureza das atividades da humanidade levou à formulação da nossa hipótese, que a arte e a ciência conjugadas respondem pelo progresso da humanidade. É uma proposição que declara como causa do progresso da humanidade a conjugação, não uma ou outra. Para que se entenda, então é preciso, de início, apresentar uma definição para arte e ciência. Arte: obras várias imitando a natureza, o que existe naturalmente ou mais tarde, com o passar do tempo, como artefatos. E esses mesmos artefatos são artefatos de arte. Ciência: manifestações da inteligência humana na busca do entendimento total da natureza. É uma palavra que está ligada ao conhecimento adquirido por descobertas e entendimento
pela análise e domínio do conhecimento adquirido para reproduzir o fenômeno com algum controle. A ciência não faz parte das preocupações do homem comum, que não está dando atenção à rotação da Terra ou às labaredas na superfície do Sol. Mas há quem saiba dessas coisas e se interesse por elas e muitas outras mais que, para o cidadão comum, não têm valor prático imediato. Mas esses que se interessam são uma minoria. Como busca da verdade, a ciência se equipara à arte. Mas, como técnica, tem uma importância prática que a arte não pode superar nem aspirar em igualar. Por quê? Porque enquanto a ciência é como uma resposta a uma necessidade funcional que, embora possa ser dada por um indivíduo, é mais frequentemente dada por um grupo de indivíduos, atinge a comunidade. A arte, por sua vez, ou por outro lado, é a expressão do sentimento de um indivíduo. O coletivo é a exceção para a apreciação da comunidade. Bom, eu quero fazer uma afirmação aqui que pode surpreender alguns, que é o seguinte. Na minha opinião, eu vou oferecer isso gratuitamente para provocar quem possa pensar o contrário. Na minha opinião, o melhor exemplo real que conheço de combinação de arte e ciência é a invenção de Buckminster Fuller. O Buckminster Fuller, um engenheiro, arquiteto, filósofo, escritor, esse camarada, em 1956, ele inventou uma estrutura metálica a partir de barras de alumínio que, montadas, dariam a possibilidade de construir uma abóbora de qualquer tamanho. E quando ele deu divulgação do seu trabalho, ele anunciou: posso cobrir a cidade de Nova York para que controle o clima ali dentro. Basta dar o dinheiro que constrói. Isso é Buckminster Fuller. E, posteriormente, a sua estrutura foi usada em muitos outros lugares. Quem já esteve em Epcot Center já se deparou com essa figura. A abóbora ou Geodesic Dome do Buckminster Fuller. Há cerca de 10 anos atrás, não sei se o Ibrahim e o Ali vão se lembrar disso, mas eu trouxe a vocês uma revista da Time e disse: olha só, uma estrutura cristalina que é a cópia do que o Buckminster Fuller inventou. Só que a estrutura cristalina é da natureza. O Buckminster nem tinha noção daquilo, porque foi descoberta por raio-x. Então, agora vocês veem a estrutura enorme de uma estrutura, dá para ver, porque é transparente, o que está lá dentro. Na construção de hangares pelo exército americano, pela aviação americana durante a guerra, em 2 dias levanta-se um hangar com essas estruturas. E aí está o exemplo da estrutura cristalina, é o mesmo modelo. E, em homenagem ao Buckminster Fuller, isso ficou conhecido como Buckyballs, bolinhas do Bucky. Bom, eu estou afirmando então que a arte e a ciência realizaram por si e em conjunto, sem que as pessoas que deram a cada uma a sua existência o tivessem premeditadamente feito, essa combinação. Isso porque arte e ciência devem sua existência à mente criadora da humanidade para criar a arte e ciência e para reconhecê-las na natureza, embora a natureza não seja nem artística e nem tampouco científica. Aliás, foi objeto de uma conferência do Almiro Blumenstein. A ciência, a natureza não é científica. Realizaram sem precisar da confirmação da existência da matéria, independentemente da nossa percepção, e deram oportunidade através de artistas e cientistas pela arte reproduzindo a matéria que constitui a natureza e pela ciência transformando a matéria para atender aspirações humanas quanto à eficiência e conforto. Bertrand Russell insistia
que deveríamos ter mais arte na ciência e mais ciência nas artes. E como atingir isso? Conseguir esse intercâmbio interdisciplinar nas duas atividades apresentadas aqui hoje como responsáveis pelo progresso da humanidade. E onde entram arte e ciência para dar alguma direção e sentido para a vida? A proposta é que a ciência é mais fácil e tem maior probabilidade de ter influência, porque o seu efeito é visível, palpável e mais imediato. A ciência resulta em satisfazer funções que atingem a todos direta e indiretamente. A arte tem efeitos também coletivos, mas mais predominantemente individuais. A resposta para a arte é, de um lado, a sua contribuição para a evolução da cultura e inteligência, e de outro, para aspectos psicológicos, pelo entretenimento e pela satisfação de anseios estéticos e outros valores que atingem diretamente os sentidos. Não sei quantos já observaram que o dólar americano tem uma frase: "In God we trust", em Deus nós confiamos. Essa é uma ironia, porque na realidade o dólar, o dinheiro, é a fonte da cobiça. Então, por isso essa substituição em greed we trust. Mas essa busca pelo dinheiro, a proposição formulada como antítese, está colocada em termos vigorosos para expressar uma contraposição. Alguns de vocês que conhecem o trabalho aí do Gustave Doré, lá no inferno, um bando de ávidos, desejosos de dinheiro, empurrando esse monte de dinheiro morro acima. Então, essa figura dantesca, não é? A humanidade está, então, num processo de decadência e degeneração moral e social dominada pelo dinheiro. Física seria a primeira na sequência de 7 ciências e 7 artes. Física é uma das 4 divisões que tem nome próprio. Foi a primeira da sequência, por ser, como a raiz grega do nome revela, a primeira indicação de uma apreciação científica da natureza pelo Homo sapiens. As demais disciplinas apareceram como divisões da física, resultado do gradativo aumento do conhecimento. Em recente artigo da revista Scientific American, J. Bronowski apresenta uma argumentação em que ele procura mostrar que é capaz de reduzir de volta todas as divisões à física. Mostrar por regressão que todas realmente não passam de divisões da física. Mas o Bronowski no final diz assim: só embasbaquei numa, biologia, porque tem uma coisinha aí que ainda não sabemos bem o que é e tem o nome de vida. As demais, então, são resultados da divisão. Modernamente, o campo sob a égide da física está relacionado principalmente com a energia em todas as suas formas de manifestação e das suas respectivas aplicações possíveis para benefício da humanidade. Da física teórica de Newton, Einstein e Stephen Hawking, até as aplicações práticas de energia nuclear, têm sido revelados novos conhecimentos e aplicações, mostrando que, embora apareçam divisões por razões didáticas, ainda permanece a física como disciplina que oferece as explicações finais para possibilitar a previsão de acontecimentos futuros. Deve estar aí pintura. Tá? Considerada como a fixação de algo da natureza ou da imaginação, por meio de marcas, traços e painéis, variando na composição de matizes desde a simplicidade até a profusão, e ela é colocada como a primeira das artes. Deve ter sido lá no homem primitivo a
primeira expressão de marcar alguma coisa no chão como a sua propriedade, seu terreno. Foi o primeiro recurso utilizado para assinalar sua presença em um território, utilizado pelo Homo sapiens. Por ser um registro estático e imutável, as obras pictóricas representam, como disse certa vez o famoso astro Anthony Quinn, representam a fixação de uma verdade. Pá! Quando o leigo pensa sobre o significado da química, ele tem geralmente a ideia de que se trata de combinação e transformação, resultando em novos produtos. É frequente ouvir-se a expressão combinação química, até mesmo com relação ao bom entendimento entre duas pessoas, o que não está longe da verdade. Houve uma química entre eles, porque não se sabe o que está sendo combinado nos perfumes, nos cheiros. Pois as combinações e transformações de que trata a química envolvendo átomos, moléculas e substâncias têm aplicação e utilidade para a população quando se considera tais coisas em grandes quantidades, em formas gasosas, líquidas ou sólidas. É de um ou mais desses estados da matéria que se poderá ter como resultado algo de utilidade prática. No decorrer dos séculos, o estudo detalhado da constituição dos componentes da natureza, buscando seu domínio e controle, tem contribuído significativamente para o desenvolvimento da civilização, tornando a vida em comunidade cada vez mais segura e saudável. Se alguém tem dúvida quanto a dizer que essa combinação química existe até mesmo entre pessoas, talvez isso aí ajude a imaginação. Escultura. Dentre os modos de expressão artística, aquele denominado genericamente de artes plásticas, a escultura tem a peculiaridade de se apresentar em 3 dimensões, possibilitando ao apreciador acompanhar a mesma visão que teve da obra ou seu criador. Fazendo um parênteses, na pintura não acontece isso. Você fala, a pintura é um plano, mas não há possibilidade de você ter visão igual a do criador do quadro. Mas na escultura, você pode ver o mesmo que o escultor vê, porque se vê em 3 dimensões. O recurso da perspectiva para reproduzir os efeitos da paralaxe utilizado nas belas obras da pintura é parte inerente de uma peça de escultura. Esta afirmação poderá ser constatada pessoalmente durante a apreciação de algumas peças escolhidas para ilustrar considerações a respeito da escultura como arte no desenvolvimento da civilização. Essa é a passagem para botânica. Botânica, a divisão da ciência que estuda as plantas, é juntamente com física, química e matemática, aquela que tem nome próprio. Sabe-se hoje que a importância fundamental das plantas para a vida da Terra está diretamente relacionada à sua capacidade de captar e combinar energia solar, água e carbono da atmosfera. Essa propriedade coloca as plantas, para a vasta maioria dos seres vivos, como o primeiro elo na carreira alimentar. Essa afirmação deixa implícita a informação de que vitaminas, elementos minerais, aminoácidos, proteínas e amido são sintetizadas pelas plantas ou recolhidas do solo e passadas aos animais. Portanto, a vida, como a conhecemos, não seria possível sem a participação das plantas. Considerada por muitos filósofos, artistas, como a rainha das artes, a música tem essa posição
por ser a que toca mais profundamente o espírito, atingindo em toda a plenitude o ouvinte observador. Isto porque as vibrações emitidas por vozes e instrumentos sonoros provocam ressonância nas pessoas em resposta às suas sensibilidades emotivas. É a música a única das artes em que o produto do artista, atenção, só permanece no registro mental de quem a ouve. Não pode ser exibida em exposições ou museus. Requer a presença do artista atuando ao vivo ou meramente em uma gravação e do ouvinte para captar o seu significado. Grande orquestra. Matemática. As operações com números e as expressões de fenômenos da natureza por meio de fórmulas e símbolos têm causado consternação em legiões de estudantes em todos os níveis escolares. Essa situação tem levado à consideração de que a matemática é difícil, estando acessível apenas ao intelecto de uma pequena fração da população. Na verdade, pode-se afirmar que todos os demais chamados campos de atuação, abraçados por pessoas, aparentam dificuldades em função de suas habilidades cognitivas e de percepção. A conferência do professor Magossi, que está aqui hoje, inserida na sequência propiciada pela conjugação de temas em arte e ciência, trouxe aos tradicionais participantes do Pagnósio a oportunidade de considerar a matemática despida do seu já tradicional impenetrável manto. Bertrand Russell escreveu que matemática, considerada imparcialmente, possui não só a verdade, mas a suprema beleza, uma beleza fria e austera, como a de uma estátua. Eis aí algo em comum entre ciência e arte. Muito embora a matemática não seja uma ciência, está presente como um ramo de todas as atividades científicas. Isso me dá ensejo a fazer um reparo. As pessoas dizem assim, com muita frequência, sabe, a ordem dos fatores não altera o produto. Isso me intrigou durante muito tempo, até perceber que isso só é verdade em matemática para adição e multiplicação. Em qualquer outra combinação de coisas diversas, a ordem dos fatores altera o produto, sim. Experimenta pôr um band-aid num camarada e depois dar uma cacetada. Ou experimente tomar um copo de uísque e mudar a ordem. Primeiro, o gelo. Depois, o uísque. Nunca vai pôr o uísque e jogar gelo lá dentro. Porque haverá uma combinação química. Aí está, suponho, o pueblo. É isso mesmo. Escavado na rocha, habitação primitiva, a arquitetura das mais primitivas e antigas está lá no Novo México, nos Estados Unidos, escavado na rocha por um povo na virada do milênio. Não esse, o outro. O tema da conferência do professor Nathaniel foi colocado como uma das 7 artes escolhidas para o programa do Pagnósio 2011, por ser a arquitetura a que coloca estética nas obras da engenharia. Isto é o que há de muito especial na arquitetura, a introdução da arte nas obras de engenharia. Todo o material utilizado para as construções
é obtido modificando componentes da paisagem e descartando resíduos amorfos sem estética e sem utilidade imediata. Para equilibrar e manter a relação com a humanidade, o arquiteto traz de volta ao material a possibilidade de ligar-se novamente aos sentimentos dos seres humanos. Ao trazer o toque da arte às edificações, desde pequenos chalés até monumentais arranha-céus, o arquiteto refaz a ligação perdida entre o material bruto e o ser humano, satisfazendo os seus anseios por beleza e utilidade. Com combinações de formas e cores que tornam a vida mais agradável, idealiza construções que, além de funcionais, agradam à vista. Os componentes da paisagem, como se fosse o mobiliário da terra, não foram construídos pelo grande arquiteto em função do homem, mas as obras arquitetônicas são projetadas para atender e satisfazer a humanidade, que faz parte inerente do projeto de um arquiteto. O que faz parte inerente é agradar. Vem aí duas mãos. Embora a palavra política e seus derivados tenham sido assimilados pela população como uma variedade de interpretações, algumas até com conotação negativa, filosoficamente seu sentido mais erudito a coloca como ciência. Por quê? Para se identificar plenamente com ela, é necessário considerar como fundamento a análise das relações humanas, para determinar as diretrizes e ações que conduzem à obtenção dos resultados desejados. Todavia, como se trata de atividade que é por excelência exercida mais ostensivamente em posições alcançadas por meio de resultados obtidos em eleições, inevitavelmente são atraídos a praticá-la cidadãos mais inclinados por índole a desconhecerem-na como ciência, dando preferência a enfocá-la como arte. Talvez seja esta a razão de haverem se instalado no vocabulário popular termos pejorativos derivados da mesma raiz. Isso porque a palavra política tem origem no grego politicos, significando cidade. Assim, dentro da proposição anunciada pelo tema central do Pagnóstico 2011, Arte e Ciência Conjugadas, a fala do deputado federal Mendes Tame contribuiu para focalizar o resultado desse amálgama: ciência para o entendimento e planejamento e arte na execução das ideias concretizadas em projetos para o benefício da população. Está aí um livro. Embora a palavra literatura seja definida em dicionários como a arte de compor ou escrever trabalhos artísticos em prosa ou verso, as possibilidades que a linguagem oferece para fixação e transmissão de ideias é não só variada, como numerosa. De imediato se percebe, ao meditar sobre o tema, que se enquadram como escritos literários quaisquer obras escritas. Escreve-se desde simples bilhetes destinados a uma só pessoa até volumosas enciclopédias. Pequenos artigos, longas reportagens, peças para teatros, enredos cinematográficos, novelas, romances, tratados, são resultado de um progresso a partir de uma escrita primitiva até chegarmos a uma situação, as pessoas diante do computador produzindo as coisas mais variadas. E desenvolvimento de muitas outras atividades e organizações dedicadas a gerenciar os escritos.
Assim é que a literatura tem participação no progresso da humanidade de múltiplas formas, desde simples registros de ocorrências até como fundamental instrumento para a educação. Tem uma cabeça aí? A recapitulação das contribuições conjugadas à arte e ciência para mostrar como se tem dado o progresso da humanidade traz ao público o tema que centraliza a essência do comportamento humano, seus anseios, emoções e a incessante busca de entendimento sobre a natureza do ser. Já tem sido colocada em discussão a questão das expressões e manifestações da mente. Nesse campo entram também, para ampliar as reflexões, considerações quanto à dualidade e até mesmo tríplice natureza da identidade do ser. Filósofos, psicólogos e religiosos, todos três com representantes de diversas correntes, apresentam ao cidadão comum, desejoso de conhecer a si próprio, uma miríade de livros e publicações diversas que ainda deixam em aberto à espera de resposta às duas questões magnas da sua existência, da nossa existência. A primeira diz respeito a saber se as manifestações de percepção, inteligência e amor são realmente de qual entidade do ser? Da mente? Do espírito? Da alma? E a segunda questão, o que acontece após a morte? Também figuram ao lado dessas as preocupações quanto à importância e grau de participação de cada um de nós no destino da humanidade. Teatro. Aquilo que era para o homem primitivo, ainda vivendo em um estágio rudimentar de agrupamentos, uma forma de ligar-se ao ambiente natural em que vivia, imitando sons e gestos de pássaros e de animais e mesmo de outros homens, evoluiu e transformou-se. Esta mimese ou imitação de algo real, utilizada para provocar excitação para a batalha e ao mesmo tempo intimidar o inimigo, está na origem da arte de representar uma cópia de um momento gerador de emoções. O que temos hoje, tanto numa roda de amigos trocando anedotas, quanto em eventos em que há discursos, ou aulas ministradas por outros professores, ou mesmo na complexa encenação de uma peça de teatro, são cenas preparadas com os mesmos componentes fundamentais, visando captar a atenção da plateia para a transmissão de uma emoção ou de provocar uma reflexão. O local, palco, a plateia, ouvinte, o ator e o texto previamente escrito ou improvisado no momento, combinam-se para um múltiplo efeito mágico de entretenimento que educa, delineia a cultura e amplia o alcance da mente. Desculpe. Enfim, assim é o teatro, onde há momentos de magia em que o significado da palavra grega original revela o porquê do seu nome, ver. Esta conferência da professora Laura sobre o teatro foi propositalmente colocada como preparação para aquelas que trouxeram até o final, na sequência arte e ciência, para filosofia e cinema. Filosofia. A história da humanidade, considerada quanto às atividades e interesses do Homo sapiens,
revela que sua evolução intelectual e tecnológica tem sido resultado de duas principais causas: a sua inquietação diante do desconhecido e sua curiosidade para entender a natureza do mundo em que vive. A motivação gerada por essa combinação tem conduzido os seres humanos a buscar, em última análise, as causas primeiras, os fundamentos dos fenômenos que observava e que condicionavam a sua vida no planeta Terra. Essa tarefa em que se envolveu gradativamente coloca-o hoje investigando o universo. Com o passar do tempo, os conhecimentos adquiridos foram sistematicamente analisados e configurados, possibilitando entregar às sucessivas gerações os meios para os passos seguintes, descritos como a previsão dos efeitos finais. Embora a filosofia possa parecer para o homem comum uma atividade dedicada à meditação, predominantemente abstrata, ela é, na realidade, a incessante busca das causas primeiras e a dedução dos ciclos da sequência causas-efeitos. Pode-se perceber, portanto, que a conjugação de arte e ciência para o progresso da humanidade é uma afirmação filosófica. Cinema foi escolhido para fechar o ciclo arte-ciência por ser a forma de expressão artística que oferece ao Homo sapiens o meio de comunicação que possibilita a manifestação e plena utilização de todas as demais artes e todas as divisões da ciência anteriormente apresentadas pelo Pagnósio 2011, foi apresentada na forma de conferências. Uma obra cinematográfica que atinja a plenitude e ganhe o aplauso da crítica especializada e alcance o sucesso diante da apreciação pública, certamente terá em sua composição artística a participação de todas as demais artes e na sua confecção técnica a utilização dos recursos desenvolvidos pela ciência. As imagens estáticas ou em movimento que aparecem na tela de um teatro têm no diálogo apenas o complemento que acompanha o que a mente do espectador captou e sua imaginação completou com a contribuição de sua experiência pessoal de vida. Talvez seja por essa razão que haja tantas opiniões diversas sobre o mesmo filme, assim como também sejam oferecidas ao público do mundo uma diversidade de estilos e formatos de obras de cinema. Essa arte está presente como meio de comunicação de amplitude excelente, desde simples entretenimento até o mais erudito modelo de educação. Vejam, terrível, terror, beleza, aventuras, guerra, mortandade, super-heróis, fantasias, romance, combinação dos anteriores. James Bond. Muito obrigado. Não poderia, naturalmente, deixar, como coordenador do Pagnósio, dizer que na próxima segunda-feira, dia 12, teremos o fecho. Uma visão, esse senhor solitário olhando à frente, algo que poderia ser algo futurístico,
brilhante será. Um futuro brilhante aguarda a humanidade. Professor Newman, na próxima segunda-feira. Bom, essa edição do Pangnósio vai ficando por aqui. Nós nos encontramos novamente daqui a 15 dias para juntos assistirmos à última edição de 2011. Eu lembro a você que esse e outros programas da TV USP estão disponíveis também na internet. Acesse tvusponline.blogspot.com para ter acesso a toda a nossa programação. E acompanhe a programação da TV USP de Piracicaba nas redes sociais. TV USP Pira, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Eu vejo você daqui a 15 dias. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!